Gente, eu queria agora pedir a licença pra vocês, por conta de uma coisa bem específica. Um dos camaradas pediu um tema que eu achei interessante até. Ele falou: "Ah, eu queria que você contasse a história de como você virou comunista". E, assim, eu raramente falo sobre isso, porque eu sempre tive a impressão de que as pessoas não tinham muito interesse em saber da minha vida, sabe? Queriam saber de história, queriam saber de política, queriam saber de teoria. Mas minha vida, sabe, não parece ser muito relevante. Só que, observando como outras pessoas se tornaram comunistas, até vendo como outras pessoas saíram da zona de influência da direita e da extrema direita, me inspiraram. Então, eu acho que vale a pena eu falar sobre. Também pra matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Eu sempre fui de esquerda. Sempre. Eu nunca me encontrei identificado com a ideologia da direita. Primeira coisa que me influenciou muito nisso, minha mãe. O que fez a minha mãe tomar muita consciência de classe foi ela ser a única mulher engenheira numa multinacional. O fato dela ser mãe solteira, número um, e a única mulher numa multinacional de engenharia, fez com que ela nunca se inclinasse à direita. Porque o trabalho foi o que fez a minha mãe sempre ser mais progressista. Camarada mãe, é. Então, a primeira influência foi da minha mãe impediu que eu entrasse de cabeça na direita, né? Só que eu lembro da primeira vez que eu tentei me aprofundar acerca disso. Porque eu fiz uma escola particular, que, claro, tinha muita ideologia burguesa, eu tinha aula de mercado financeiro na escola. Só que eu nunca dei muita bola, tá? No maior pique de aluno de eu não tô nem aí pra aula, eu nunca prestei atenção. Mas hoje eu vejo como a ideologia que era transmitida pela escola era perigosa, sabe? Era uma ideologia de meritocracia mesmo, de você tem que empreender, que o mundo é movido pelos empreendedores, etc, etc. E aí, o que aconteceu? Isso que eu queria pedir pro chat achar. Chat, quem é de São Paulo e quem fez USP, lembra de uma puta greve que teve em 2011 na USP? Em 2011, a reitoria da USP teve a brilhante ideia de colocar a polícia militar dentro do campus para fazer a segurança. Eu estava no terceiro ano do ensino médio. E o que aconteceu? Como era de se esperar, a polícia militar entrou em choque com os alunos. Mas não quaisquer alunos. A polícia militar entrou em choque com os alunos de humanas. Então o que aconteceu? A polícia começou a revistar os alunos. E olha só, gente, eu sei que é chocante, eu sei que é difícil de acreditar, mas eles encontraram maconha com os alunos. Eu sei que é difícil. Nunca ninguém imaginaria que um aluno da USP teria maconha, mas eles encontraram maconha, né? E a questão é a seguinte, a polícia que entrou lá no campus, sob a premissa de fazer a segurança do campus, estava revistando arbitrariamente os alunos. E aí começou uma revolta contra os policiais, né, contra a ocupação da PM na USP, o que acarretou na invasão da reitoria, que foi um episódio apoteótico, assim, né? Fotos dos alunos em cima da reitoria, etc, etc. Quem lembra dessa história, deixa eu ver se tem aqui uma matéria falando sobre. Ó, polícia reprime estudantes, 28 de outubro de 2011. Minha memória tá boa. A polícia militar empreendeu uma operação de choque na Universidade de São Paulo após abordar 3 estudantes que fumavam maconha na noite dessa quinta-feira. Na FEFELESH, minha faculdade. Dezenas de viaturas policiais cercaram um dos prédios da instituição pública de ensino, onde centenas de pessoas protestavam contra a prisão de alunos pegos em flagrante consumindo a droga. Enfim, foi isso, né? E o que aconteceu? A revista Veja publicou, e é isso que eu queria que vocês procurassem pra mim. A revista Veja publicou uma capa que era um menino com uma blusa da Gap, escrito A Revolta dos Mimados. A Revolta dos Mimados era chamada, eu nunca vou esquecer. E aí, eu comprei a narrativa na época. E eu lembro de falar, essa universidade só tem gente rica mesmo e eles ficam se revoltando. Claro, por mais que eu tenha falado que eu nunca me identifiquei com a direita, eu tava só reproduzindo, eu tava papagaiando o discurso, né? Enfim, essa que serve. Essa que tá melhor, né? A rebelião dos mimados, era isso aqui, ó. Lutar, criar poder popular. Com roupas de grife e donos de carros caros, estudantes depredam a USP porque querem fumar maconha sem ser incomodados. Veja, né? Veja. E aí, na época, gente, saiu um Tumblr que era Gap Revolucionário. Que era essa foto desse moleque da Gap com coisas do tipo, eu vou fazer a revolução depois que a minha mãe trazer meu Todd. Eram umas coisas assim, sabe?
E aí, na época, eu fiz tipo... Haha, que otários, estão querendo fazer revolução, bando de mimado. Não, pera. Tem alguma coisa estranha aí. Eu comecei a levantar a sobrancelha pra essa história, sabe? Eu comecei a ficar tipo... Tá, talvez... A Veja não seja neutra. Talvez. Ficou sus. E aí... tinha um estagiário da USP na minha escola. Que ele era estudante de letras. E aí eu cheguei pra ele e falei... Você pode me explicar o que tá acontecendo na USP? Eu tinha quantos anos? 17 nessa época. E aí ele falou, vem cá. Aí a gente entrou numa sala e ele desenhou na lousa o que tava acontecendo. E aí ele falou, as pessoas que apoiam a PM na USP, em sua maioria, são das faculdades que têm, de fato, uma maioria de pessoas da classe alta. As pessoas que estão contra a PM na USP é o inverso. São as faculdades, são os cursos que têm a maior diversidade. Então ele fez, eu lembro que ele fez tipo um infográfico, ele fez tipo... Esses mimados chamam esses de mimados. E esses aqui chamam esses aqui de mimados. Quem apoia a PM na USP é chamado de mimado por um lado, e a Veja tá chamando o outro lado de mimado. Ele fez tipo o mapa do movimento estudantil, sabe? E aí eu fiquei tipo, caralho. E aí ele falou, a polícia militar entrou na universidade pra fazer a segurança e começou a revistar e assediar os alunos. Eu não acho isso correto também. Saiba que isso é um projeto também que sempre visou a privatização da universidade. Ele me explicou toda a questão, né? Este estagiário chamava-se Karl Marx, Foi Red Pill, E tudo porque eu quis chegar pra ele e falar assim, me explica esta porra, sabe? Você achou o gap revolucionário, caralho? Olha, meu Deus, meu senhor. Sou subversivo, não peço nota paulista. Visto a camisa da revolução, comprei na Ostlin. Snoop Dogg fuma maconha no SWU, eu fumo na USP. Fazemos parte da revolução. Depois de tanta repressão, vou curtir Tiesto em Maresias. Enfim, né? Acho que a ideia já está transmitida. Eu tinha 17 anos. SWU, que é Remember, né? Lembra desses memes, inclusive, gente? Memes antigos, foda-se. Memes antigos. Aí esse foi o primeiro... Foi a primeira vez que eu falei, não, tá, eu sou de esquerda, né? Eu saí da escola de esquerda, com certeza, de esquerda. E aí, o segundo evento que me fez tomar um pouco me fez eu caminhar em direção à radicalização foram as jornadas de julho. Jornadas de junho, desculpa. É junho ou julho que se fala? Eu esqueci a data. É junho, né? Jornadas de junho. Eu tava trabalhando nessa época, eu fazia faculdade... Junho, desculpa. Eu tava trabalhando e estudando. Eu fazia faculdade de manhã e trabalhava à tarde. E eu vi, como frequentemente acontecia em São Paulo, o protesto do MPL. Então, pra quem não sabe, o MPL sempre fazia protestos, ainda faz, quando tem aumento de passagem. E eu via. E aí eu vi o protesto de novo e não dei nada, né? Todo ano eu via o protesto lá e tudo bem, não fiz juízo. O movimento Passe Livre, o MPL. Só que aí, a gente viu a violência que a polícia... A gente viu com quanta violência a polícia recebeu os protestos, né? De maneira completamente desproporcional. E aí, começou a ganhar corpo os protestos, né? Começou a ganhar corpo. E aí, é aí que veio uma coisa interessante. O Caio, que é o meu amigo de escola, que fazia o canal aqui comigo, foi num protesto, num dos primeiros, depois que começou a ficar mais intenso. Ele foi num dos primeiros, que foi no centro. E aí ele falou que viu praticamente um cenário de guerra civil. Que era bomba e tiro pra todo lado, era gente correndo, era fumaça pra cacete, era gente sangrando no chão e tal. E aí o Caio que me fez falar, não, tem alguma coisa diferente desse protesto pros outros, né? E aí eu tava nessa dinâmica ainda de trampar, eu não podia ir pro protesto porque eu trampava de tarde, né? Não podia faltar no trabalho. E aí teve um protesto, quando começou a ganhar mais corpo, teve um protesto que quem participou das jornadas de junho lembra, que foi o maior de todos, que foi o primeiro grande que não teve repressão policial. Foi um gigantesco que parou a cidade. Até a Vivian Mendes, na entrevista que eu dei, falou sobre. Que parou na frente do Palácio dos Bandeirantes. Gente, nesse protesto, o meu chefe na época, eu saí do trampo. Por que eu podia ir nesse? Eu saí do trampo e meu chefe colocou na porta: desculpa o transtorno, fomos mudar o Brasil. Colocou na porta, assim, escrito. E aí eu fui nesse protesto, fui junto com os meus camaradas de faculdade na época, e fui com os meus amigos e tal. Eu fui até o Palácio dos Bandeirantes e tal, eu fiz a porra toda. Só que
Eu vou falar uma coisa pra vocês. Durante o protesto inteiro, eu não gritei nenhuma palavra e não segurei nenhuma bandeira. O gigante crinjou, Por quê? Porque eu me senti estranho nesse protesto. Eu me senti esquisito. Eu senti que eram várias pessoas diferentes falando coisas diferentes. E aí, o que depois desse protesto, o que me empurrou pra radicalização foi: é impossível você fazer um movimento de massas, um protesto, sem um programa, sem uma pauta. Foi aí que eu percebi que pautas vazias não levam a lugar nenhum. Pautas abaixo a corrupção, viva a liberdade, mais democracia. Eu fiquei tipo, tem alguma coisa aqui que não... No que isso aqui vai desembocar? Não, né? Eu não fui no que teve porradaria. Eu não fui em nenhum que teve porradaria. Eu fui num que a gente marchou a Faria Lima inteira, de cabo a rabo. Nossa, eu andei muito esse dia. E aí, depois desse, eu não fui em mais nenhum, porque eu falei, mano, tá errado isso aqui. Tem um negócio escroto aqui. Pauta vazia, oficina do fascismo. Muito bem colocado. Isso foi o momento que me fez entender melhor o que é um movimento de massas, o que é um protesto político e tal. E a colega de faculdade que foi comigo percebeu a mesma coisa. Eu lembro que ela falou isso pra mim. Ela falou, cara, eu me senti esquisita lá. Foi estranho, sabe? E eu já tinha passado na frente do pato, né? Do não vou pagar o pato, a gente quer menos imposto, blá blá blá, né? Eu até falei pra vocês que eu parei e perguntei pra pessoa menos imposto pra quem, a pessoa não me respondeu. Eu contei essa história antes já. Aí esse foi o segundo momento. Primeiro momento, greve na USP. Segundo momento, jornadas de junho. Aí, quando eu entrei na USP, eu entrei em 2014 na USP. Quando eu entrei na USP, eu já era de esquerda. De esquerda. Total, assim. Depois das jornadas de junho, eu me identificava com a esquerda mesmo. E aí eu entrei na USP, e aí essa história eu conto com mais frequência aqui na live, gente. Eu entrei em 2014, e eu entrei em contato com o movimento estudantil da USP, na faculdade de História. E aí eu vi o movimento estudantil, vi os protestos, vi as assembleias, e eu falei, eu odeio absolutamente todos vocês. Eu odeio tudo isso aqui, e de vocês eu quero distância. Eu vou contar essa história de novo pra ficar redondinho. No meu trote, eu cheguei, e eu tava querendo confraternizar, conversar com os veteranos, entender melhor do campus e tal. E aí, eu tava numa vibe nessa época de pegar tudo que me davam. Me davam panfleto, eu pegava. Distribuía um papel, eu pegava e guardava. Tudo. Eu tenho uma pasta enorme, assim, com tudo dessa época. Deve ser um negócio... Deve ser uma viagem no tempo da porra, esse negócio. E aí, eu tava no trote. Um cara me deu um jornal. E aí eu peguei o jornal e um outro cara botou a mão no meu ombro e falou assim... Ô, mano, pega isso aí não, mano. Isso aí é jornal do PCO. E aí eu virei e era um cara com a camiseta do PSTU. Isso é a síntese do que eu tava vivendo na USP nessa época. Um cara do PSTU me pediu pra não pegar o jornal da causa operária porque era do PCO. Só que eu fui cada vez mais estudando coisas ultra específicas. Minha primeira especialização, meu primeiro laboratório de estudos foi Idade Média. Nada a ver com nada, sabe? Nada que eu estudo hoje em dia. Me alienei bastante de política nessa época porque eu detestava o movimento estudantil. Detestava. E eu via meus professores marxistas falando e eu odiava as aulas desses professores. Odiava. Aí eu me formei, a duras penas, foi muito ruim a minha experiência na USP. A minha experiência acadêmica na USP foi muito boa, a minha experiência social na USP foi muito ruim. Quando eu saí da USP, eu saí em 2019 da USP, de esquerda, entendendo levemente o marxismo, a teoria marxista de leve, mas não radicalizado ainda. E aí, uma das coisas que eu fiz foi, eu e o Caio... Na verdade, o Caio me convidou, né? O Caio falou, pô, eu senti falta de estudar mais Marx na faculdade. Você quer fazer um grupo de estudos pra gente ler Marx? Eu falei, quero. Aí a gente fez um grupo no Discord. Foi eu, ele e duas amigas de faculdade dele. E a gente começou a ler Marx. Aí a gente leu Engels, a gente leu Lenin, a gente leu outros textos de outros autores. E aí foi nesse meio tempo que eu falei pro Caio, eu falei, eu entendo toda essa teoria, Caio. Isso em 2019. Eu entendo toda essa teoria, mas eu ainda sou um pouco cético com Stalin e com a União Soviética. Aí ele falou, por quê? Falei, porque o Stalin fez isso e aquilo, isso e aquilo. E aí o Caio falou assim, o Caio, que era uma pessoa que já tinha mais formação do que eu nessa época, falou, isso aí são argumentos trotskistas. Aí eu falei, como assim trotskistas? O que é um argumento trotskista? E aí, assim, gente, foi tipo, desceu os anjos do céu, assim, desceram, as janelas se abriram, entrou a luz... Meu terceiro olho abriu assim, ó. E aí eu percebi que o que eu odiava na USP não era o marxismo. Era o trotskismo.
Eu odiava o movimento estudantil na USP porque ele era dominado de ponta a ponta pelos trotskistas. E aí eu percebi que existia uma diferença entre uma coisa e outra. E isso tem uma causa. O movimento estudantil marxista-leninista na USP nessa época era muito pequeno. A UJC, ela começou em 2015 com tipo 5 pessoas. E a UP nem existia. A UP foi fundada em 2018. Hoje, pra vocês verem, eu falei isso outro dia. O DCE da USP, que é o principal órgão do movimento estudantil, agora foi vencido pela chapa marxista-leninista. A chapa com a UJR e a UJC ganhou. Isso ia ter mudado a minha vida se eu tivesse na USP nessa época. Não tinha correnteza na USP. Exato. E aí, foi isso que mudou minha vida. Foi entender que o que eu odiava não era o marxismo. Eu odiava o trotskismo. Porque lendo a teoria toda marxista, eu tava me identificando muito com ela e vendo muita razão nela. Então, isso me radicalizou muito. Leitura me radicalizou muito. E aí, eu já tava bastante radicalizado. E o que aperfeiçoou a minha radicalização foi ter contato com marxistas-leninistas que já tinham uma formação completa, tipo o Frog. O Frog me ensinou muita coisa. O Frog acelerou a minha radicalização e minha compreensão sobre marxismo-leninismo, assim, muito. Porque o Frog militou na UJC, militou no PCB, trouxe toda a experiência de anos dele num partido marxista-leninista, aceleracionista, E se eu tivesse que aprender isso tudo sozinho, ia demorar muito mais tempo. E aí, depois disso, eu comecei a estudar loucamente, assim, e cá estamos, né? Mas é isso. Isso foi uma história de eu nascer numa família que não tinha inclinações reacionárias, eu prestar atenção em eventos e querer entendê-los melhor, e graças ao bom Deus, eu não fui tragado pra dentro da zona de influência dos trotskistas. Graças a Deus. Porque eu ainda defendo, gente, que ninguém vira trotskista lendo toda a bibliografia e chegando nas próprias conclusões. As pessoas viram trotskistas sendo cooptadas. E a galera na faculdade faz phishing, tá? Eles fazem coisas muito perversas, de verdade. De tipo, a gente quer fazer um grupo de música, de poesia, você não quer participar, eles vão nos bichos, né, nos calouros, e de repente você tá panfletando pro PSTU, sabe? É um negócio muito... Não sei, eu não consigo deixar de ver má fé nisso. Não consigo deixar de ver má fé. E aí eu não comprei. Eu odiei, sabe? Mas é isso. O estudo nunca para. Eu ainda estou em formação e vou estar em formação até a minha morte. Obrigado, gente. Eu fico feliz de ter influenciado algumas pessoas a buscarem conhecimento, como diz o saudoso ET Bilu, né? Obrigado, Mari. Tamo junto. Mas é isso. Eu tava devendo contar essa história pro camarada lá do Apoia-se. E o outro pedido que ele fez de tema foi a história do MST. Que é uma história que vale muito a pena contar. É uma história boa. Então, eu queria fazer esses vídeos que acelerassem o contato das pessoas com isso, pra que ninguém caísse nesse ardil, digamos assim, né? Porque uma das coisas que me incomoda muito no trotskismo é, eles não falam que eles são trotskistas. Eles falam, geralmente, nós somos marxistas, revolucionários, nós somos comunistas, não sei o quê, nós somos mandelistas, morenistas, sempre ficam meio... Sabe? E nós, os marxistas-leninistas falam, nós somos marxistas-leninistas. Claro, é ML, sabe? Pra deixar claro como dia. Acho que na real eles nem sabem que são troscos. Eu tenho certeza que parte dos militantes não. Mas os dirigentes sabem. Sabem muito bem o que estão fazendo. 2 letras, ML. O que você recomenda pra quem tá começando a estudar o assunto? Eu tenho recebido muitas perguntas como essa recentemente. Acho que é porque o meu público deu um salto, né? De repente eu comecei a crescer na casa das centenas. E, gente, eu sinceramente tô pensando em fazer um vídeo sobre isso, tá? Um vídeo tipo, eu acho que seria utilidade pública. Quer ser comunista? Clica aqui, sabe? Quer ser comunista? Comece aqui. Porque... Sabe por que eu não fiz isso até agora? Porque eu achei que já tinha vídeos no YouTube que eram competentes nisso, mas aparentemente não é o caso. Assim, de maneira organizada, comece aqui, não tem tanto, sabe? Tem, mas não tão organizado, né? Eu queria um bem ordenado. Porque às vezes você fica sobrecarregado de informação, né? Tem muitos livros, Porque dá a impressão de que pra ser comunista é assim... você quer ser comunista? Beleza. Tá vendo essa pilha de livros do século XIX? Você tem que começar lendo eles, tá? Isso aqui é só o começo. Não precisa ser assim, tá, gente? Não precisa ser assim. Eu falo que pra você conseguir se identificar com o comunismo, claro que não entendê-lo completamente, porque a teoria é muito longa e complexa e ainda está sendo desenvolvida.
Mas, para você se identificar com a causa do comunismo, basta você ter trabalhado um dia na sua vida. Eu sempre defendo isso. E eu continuo acreditando nisso. Ah, teve a pergunta por que eu não sou maoísta, né? Porque eu discordo de algumas coisas do maoísmo. Eu discordo da tática maoísta, eu discordo de algumas coisas da teoria também. Então, por exemplo, os maoístas, eles focam bastante no trabalho ilegal. Principalmente em construir a guerra popular revolucionária. Tem um cabelo na minha frente que eu não consigo tirar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que fazer sim trabalho legal também. A gente tem que sim fazer um movimento de massas através de propaganda aberta. Por isso a piada do João, você conhece uma organização bem legal pra eu participar? Agora vocês entenderam a piada? Existe equilíbrio entre trabalho clandestino e legalizado. Me fala uma organização maoísta brasileira que faz trabalho legalizado. Faz trabalho de massas mesmo. Num partido marxista-leninista. Como orientava o Lenin. O canal do João, pois é. E assim, outra coisa. Outra coisa. Existem várias... As ligas. Não, né? Vamos combinar. Não. Existem vários tipos de maoísta, tá? Não existe um tipo só. Existe maoísta gonzalista, existe maoísta de centro. Então, não, mas nem todo maoísta. Enfim, eu não vou... Gente, eu evito falar disso. Porque eu sempre acabo ofendendo alguém. Sempre. Sempre acabo ofendendo alguém. Então, eu não gosto de abordar esse tipo de tema, porque sempre acaba caindo em sectarismos, e eu só tava tentando responder a pergunta de maneira clara, sabe? Mas eu discordo da organização maoísta, discordo. Eu identifico muito mais com a organização marxista-leninista. E, bom, se vocês quiserem entender melhor o que é maoísmo, eu tenho um vídeo no meu canal com o João Pedro falando sobre isso, né? Que aí ele explica, tintim por tintim, o que significa maoísmo e quais são as linhas diferentes do maoísmo. Tem gente que vale a pena ofender, mas não os maoístas, não, pelo menos não na minha perspectiva. Não acho o ecossocialismo sectário, não acho sectário. Eu acho redundante o que eu falei, redundante. E sim, muitas vezes os ecossocialistas, na verdade, estão só repaginando o trotskismo tradicional e o anticomunismo que vem de fábrica com todo o trotskismo, né? O problema dos trotskistas é que não é o objetivo, é o caminho. O fato da Coreia Popular ter líderes hereditários não torna o governo mais monarquia. Os líderes não são hereditários. Eles são eleitos. A questão é que o filho do Kim Il-sung e o neto do Kim Il-sung serem eleitos é um outro fenômeno, mas não é hereditário. Não existe nada na Constituição coreana que fala assim, o líder supremo tem que ser da família Kim. Não existe isso, tá? Por que esse fenômeno aconteceu? Porque eles foram eleitos? Porque a Coreia tem um fenômeno de culto de personalidade, isso é fato. Mas é um fenômeno de culto de personalidade que tem a ver com a cultura coreana e com a formação da experiência socialista coreana. Mas nada tem a ver com hereditariedade. Não é uma dinastia, não é uma monarquia. Para nós, o stalinismo não existe, gente. O Stalin era um marxista-leninista. O stalinismo é basicamente um espantalho que é usado tanto pela direita quanto pelos trotskistas para conseguir invalidar a experiência soviética. Mas se você pede para qualquer pessoa explicar stalinismo, cada um vai dar uma definição diferente e nenhuma delas é coerente. Um cara do PSTU me disse que a União Soviética era fascista. Pois é, isso é autoexplicativo, né, gente? Quando você compara a União Soviética com o fascismo e o nazismo, você tá fazendo o trabalho pra quem? Que outras pessoas comparam a União Soviética com o nazismo? Só me falem, gente. Eu não preciso argumentar. Que outras pessoas falam a mesma coisa? E aí, novamente, o trotskismo, ele dá as mãos com o imperialismo e anda saltitando. O trotskismo, ele faz o jogo do imperialismo desde sempre. Então, o trotskismo, ele tem uma roupagem, um discurso ultra-revolucionário, mas uma prática que vai de encontro com a prática reacionária. É ridículo, ridículo. O que tem a dizer a respeito do capitalismo ser o sistema mais eficiente? Nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Tá aí a sua eficiência. Centenas de países jogados na miséria para ter um punhado que é desenvolvido e olhe lá, esse é o sistema mais eficiente. Bom, então você só capitulou perante a nossa desgraça, né? Se você acha que isso é eficiente. Ele é muito eficiente em matar pobre e dar lucro para a burguesia. Isso é muito eficiente, isso é fato. Você acha que não tivemos nenhuma revolução pós-União Soviética? Você diz pós a queda da União Soviética? Isso é uma boa pergunta, eu não tenho uma resposta boa para isso. Depois de 91, não sei. Isso é uma boa pergunta mesmo. Mas lembrando que depois da Revolução Russa demorou um tempo para ter outras revoluções, né? Veio uma nova onda revolucionária depois da Segunda Guerra Mundial só. Mas eu não sou tão bom em leitura de conjuntura e de história recente para poder dar uma resposta única. Tenho certeza que os partidos marxistas têm uma resposta melhor para isso. Eu ia ficar só especulando aqui. O imperialismo ficou mais esperto, será? Não, não acho. Pelo menos isso eu acho que não. Você não acha que certas organizações reivindicam Stalin de forma acrítica? Não. Sabe por quê? Porque todas as organizações que reivindicam Stalin, por exemplo, o PCR, fundamentam muito bem a sua reivindicação.
não é uma reivindicação cega à figura do Stalin. Como se fosse uma espécie de culto de personalidade que é avesso à crítica. Eles sempre buscam fundamentar com muita documentação e muito estudo o que eles reivindicam do Stalin. Então, o trabalho é admirável mesmo, sabe? Trabalho de pesquisa. Então, o Tales falou que estava na minha mente. Sabe quem reivindica uma figura de forma crítica? O trotskismo. O trotskismo é completamente... Cara, eu já vi trotskista que não sabia que o Trotsky tinha sido menchevique. O cara se auto-intitula trotskista e respondeu, não, o Trotsky nunca foi menchevique. O Trotsky se tornou bolchevique 2 meses antes da Revolução. Eu sabia disso e o cara não. Quem reivindica Stalin não é quem sai falando Stalin matou foi pouco, né? Como convencer o capitalista de ter consciência de classe? Ele já tem consciência de classe. Os capitalistas têm consciência de classe. É que a classe deles não é a nossa. Mas eles têm solidariedade e consciência de classe pra caramba.